Capítulo 1737. Poder tirânico, parte 1. A mina fortalece as melhores habilidades de tipos e neutraliza as nossas ao mesmo tempo. Nem mesmo Faluel poderia derrotá-lo aqui e seria forçado a esperar por ele fora da mina. Ou melhor, o velho Faluel não poderia. Agora, ela e nós podemos. As luvas da armadura Scalewalker de Lith ficaram mais grossas e uma série de pequenos cristais, cada um de uma cor diferente, apareceu nos nós dos dedos. Tipos balançou suas lâminas elementares contra o Tiamat em um golpe acima da cabeça e, para sua surpresa, ele as bloqueou. A densa energia das trevas se deformou perto das mãos de Minadion devido às forças de vontade conflitantes que lutavam por seu controle. As 6 asas coloridas do Fomor funcionavam de forma semelhante às mãos, concedendo a tipos o controle sobre a energia mundial. Quando 2 poderes semelhantes colidiram, os fatores decisivos foram a habilidade e o foco de seus usuários. As lâminas elementares eram semelhantes a uma corda em um cabo de guerra, cada ponta tinha um mestre diferente que poderia tocá-las sem sofrer nenhum dano. Tipos transformou as espadas em luz, fogo e depois gelo, mas um simples lampejo da gema correspondente nas mãos neutralizou os seus esforços. Fria não perdeu a oportunidade, piscando e esfaqueando várias vezes os sinais vitais do Fomor em uma fração de segundo antes de piscar. Tipos perdeu o foco e suas lâminas escorregaram ainda mais sob o controle de Lith. Maldita seja, mulher! Ele soltou as massas de energia e recuou antes que o resto do grupo seguisse o exemplo dela. Se ele tivesse esperado mais, a assinatura de energia de Lith teria ultrapassado as lâminas, e toda a mana que Tipos colocou nelas teria sido usada contra ele. Você tem alguma ideia de como replicar esse truque? Lith podia sentir as construções desaparecendo, mas não tinha motivo para desperdiçar sua energia para alimentá-las. Sem sentido de mana, nenhuma pista. Desculpe. Mas tenho uma ideia melhor. Ela respondeu. Tipos voltou para o corredor estreito onde os cristais brancos abasteciam suas asas e impediam que seus inimigos o cercassem, tornando-se tanto sua espada quanto seu escudo. No entanto, ele podia sentir a energia mundial resistindo à sua atração. A cor de suas asas embotou e manter mais de um olho aceso ao mesmo tempo causou dores em sua cabeça, fazendo lágrimas de sangue escorrerem por seu rosto. Pessoal, fiquem à vontade para usar sua magia. Neutralizei as asas e coloquei uma almofada entre nós e os cristais Lith, disse através de um link mental para não alertar o inimigo de que sua vantagem de campo foi perdida. Foi necessário o foco de Lith solos para a tarefa. Ele usou as mãos para combater as habilidades do Fomor no momento em que tentou ativá-las enquanto Solus moldava a energia mundial em torno dos cristais brancos para que ficassem isolados da influência externa. Protetor, Fria, Nalrond e Morok lançaram, cada um feitiço de nível 5 que inundou o corredor onde Tipos estava antes que ele tivesse tempo de entender o que estava acontecendo. Quando ele finalmente percebeu as 4 explosões, já era tarde demais. Ele tentou piscar, mas a batalha invisível entre suas asas e as mãos distorceu a energia elementar e selou a magia dimensional. Antes que ele pudesse tentar usar os olhos, os efeitos combinados dos 4 feitiços o reduziram a respingos nas paredes. Meus bebês! Morok correu para o corredor para recuperar seus martelos antes que o pilar de luz negra, as chamas brancas, as lâminas dimensionais e as esferas elementares desaparecessem completamente. Se algum de vocês danificar meus bebês, você pagará pelos reparos. Ele usou magia do ar para forçar a poeira a assentar enquanto procurava suas armas. Felizmente para ele, o gelo místico ainda estava lá. Bloqueou as explosões mágicas, assim como bloqueou a energia de Grimnir, protegendo-os da explosão. A boa notícia é que você não precisa pagar pelas minhas novas armas. A má notícia é que não tenho ideia de como o gelo derreteu assim que o último remanescente da assinatura energética de Tipos desapareceu. Deixa para lá. Morok verificou seus martelos com previsão para ter certeza de que nenhum de seus encantamentos havia sofrido danos permanentes. Missão cumprida. Fria ofegou.
As minas estão limpas e temos muitos harmonizadores para Faluel estudar. Abundância é uma palavra grande. Mal há 4 em 15. Lit respondeu. É mais que zero. Suas palavras se arrastaram devido à sua respiração irregular. Você está bem. Nalrond se transformou em sua forma humana antes de ajudá-la a se sentar. Os despertos deveriam se recuperar imediatamente da fadiga, especialmente quando cercados pela enorme quantidade de energia mundial de uma mina de cristal. Eu não acho. Ela apertou o peito que ardia por causa de uma dor que se originava perto de seu plexo solar. Faluel me enviou aqui para fazer minha descoberta e acho que isso está prestes a acontecer. Merda. Você usou muitos feitiços poderosos e o geyser de mana fez o resto. O mesmo aconteceu com Glória em Feimar. Lit usou o olhar abissal em Fria, descobrindo que seu núcleo azul estava cheio de listras brilhantes que pulsavam como veias. Não se preocupe comigo e cele os harmonizadores antes que eles desmoronem, ela disse. Você não precisa se preocupar com isso. Uma voz feminina prateada disse. Os harmonizadores estão encantados com uma marca dupla peculiar que preservará sua integridade enquanto seu verdadeiro mestre desejar. Todos se viraram, descobrindo a presença de uma mulher de beleza marcante, com mais de 2,3 metros de altura, cabelos das 6 cores dos elementos até a cintura. Ela usava uma toga que deixava os braços e as costas expostos. Com seus olhos de 6 cores e a coleira de metal no pescoço, ela se parecia muito com tipos, mas havia uma grande diferença entre eles. Ela tinha 6 asas em vez de 2, cada uma de uma cor elementar diferente e dispostas com o mesmo padrão de seus olhos. Todos sacaram suas armas e prepararam seus feitiços, exceto Nalrond, que ficou na frente de Fria, ainda ofegante, enquanto conjurava uma construção de luz forte após a outra. Isso é realmente necessário? A mulher perguntou com um olhar triste. Você está cansado da batalha anterior e mesmo que recupere o vigor com uma técnica de respiração, não há muito que você possa fazer. Os cristais bloqueiam seus feitiços e seu parceiro está prestes a fazer uma descoberta. Se lutarmos enquanto isso acontece, é provável que ela falhe e morra. Além disso, não há nada que você possa fazer contra um desperto de núcleo violeta brilhante. Você é muito fraco. Você é realmente um desperto? Lit perguntou, amaldiçoando pela enésima vez o geyser de mana que selou seus sentidos místicos. Sim, mas Mal tem um núcleo amarelo, assim como tipos. No entanto, posso garantir que sou muito mais poderoso do que ele. O despertar dividiu minhas asas assim como dividiu a cor escondida no cabelo de seus amigos. Ela apontou para Fria. Ainda estamos 5 contra 1 e gosto das nossas probabilidades. Lit convocou os mãos novamente, prontos para combinar seus poderes com os de guerra. Meu nome é Equidna. Ela fez uma reverência educada enquanto olhava para os 7 olhos de Lit com uma mistura de esperança e saudade. E na verdade são 4 contra 2. Capítulo 1738. Poder tirânico, parte 2. Um único bater de asas alterou a densidade da energia mundial na mina, concentrando-a em torno de Fria. Antes que Lit pudesse combatê-lo, a energia azul brilhante de seu núcleo explodiu e seu corpo começou a ser dilacerado de dentro para fora. Foda-me de lado. Nalrond, você a protege com sua vida e não se preocupe com os cristais. Eu cuidarei deles para você. Lit disse através do link mental enquanto os gritos de agonia de Fria ecoavam pela caverna. Agora são 3 contra 2. Equidna sussurrou, mas todos puderam ouvi-la claramente. Ela se concentrou nas joias que cobriam as mãos de Lit, sentindo-as voltando no mesmo nível de suas asas, apesar de seu estado incompleto. A luva esquerda errou vários cristais, desequilibrando o poder do artefato. Por que você continua dizendo 2 se só está você aqui, Equidna? Morok pediu para ganhar o máximo de tempo que pudesse. Ele sabia o quão perigoso era um avanço e não queria colocar a vida de Fria em risco sem motivo. O Fomor à sua frente ainda não havia mostrado nenhum sinal de hostilidade. Muito pelo contrário, ela parecia mansa e abatida. Porque como qualquer boa escrava, ela nunca se esquece de seu mestre.
Uma voz profunda disse. O homem que vinha atrás de Equidna parecia ter 20 e poucos anos. Ele tinha cerca de 1,83 metros, de altura, cabelos grossos e dourados e olhos azul gelo. Ele tinha uma constituição esbelta, quase afeminada, que o fazia parecer ainda mais alto e com feições bonitas. A aura violeta brilhante que ele exalava fez com que todos se sentissem como uma formiga na frente de um elefante, causando um arrepio na espinha. Pai? Os martelos de Morrock caíram no chão junto com seu queixo de surpresa. Quem mais, filho? Glemos, o tirano, apontou para as escamas multicoloridas que cobriam o corpo de Morrock e depois para as asas de Equidna. Vocês dois são frutos de séculos de experimentos. Reprodução seletiva, alterações na força vital, você não tem ideia de quanto tempo levei para chegar a este ponto ou quão desesperado eu estava para encontrar você longe daquele Drake ignorante e violento. Não há tempo a perder, Lit disse Protetor. Enquanto eles estão ocupados se atualizando, pegue seu amuleto e ligue para Firewall. Vou me concentrar em cobrir suas costas e evitar que Equidna interfira no sinal. Ela é minha irmã. Morrock gaguejou cada palavra, com medo da loucura de seu pai ao perceber que Glemos havia mexido os pauzinhos o tempo todo. Não seja estúpido. Glemos riu cruelmente da ideia. Eu nunca acasalaria com um balor nojento. Eu simplesmente os criei por gerações enquanto eles usavam meus harmonizadores até que eu os aperfeiçoasse o suficiente para obter isso. Ele acenou para Equidna como se ela fosse uma peça de exibição em vez de uma pessoa. Agora siga-me. Seu amigo Veren tem uma má reputação e não gosto de estar em um lugar onde não posso usar meus sentidos místicos nele. Glemos se virou, mas ninguém mais se mexeu. Protetor aproximou-se de Lit, mantendo visível a mão direita empunhando Boros enquanto conjurava o amuleto de comunicação esquerda, que mantinha nas costas do Tiamat. Sério? Você acha que meus olhos são para decoração ou o quê? 2 olhos apareceram nas palmas das mãos, 2 nos ombros e os 2 restantes tomaram o lugar dos olhos humanos. Pensando bem, não se preocupe em responder. O olho amarelo brilhou, cortando a conexão dimensional invisível que ligava as runas gravadas na superfície do amuleto do protetor com aqueles com quem ele compartilhou sua runa. Protetor tocou a runa de Faluel, mas a peça de prata que ele segurava não tinha mais propriedades mágicas. Então, o raio saiu do olho amarelo, seguindo a trilha que o ligava ao amuleto e utilizando o dispositivo de comunicação para que nenhuma única faísca se desviasse do corpo do protetor. O Skull caiu no chão, com os olhos brancos, enquanto o cheiro de pelo queimado e carne cozida se espalhava pela caverna. Lit reagiu instantaneamente, usando as mãos de Menadion para interceptar o feitiço e selar as habilidades mágicas de Glemos, mas um bater de asas de Equidna restaurou o equilíbrio elementar. Belo artefato. Eu aceito isso. O olho azul do tirano se iluminou, envolvendo Lit em um pilar de gelo com vários metros de espessura e cuja temperatura atingiu 200 graus abaixo de zero. Lit aprendeu em Engenhara que sua forma Tiamat era fraca água e preparou várias medidas de contingência, mas nenhuma delas conseguiu compensar a lacuna entre seu núcleo violeta profundo e o violeta brilhante de Glemos. O lançamento do feitiço foi quase instantâneo e aperto frio minou o calor de seu corpo tão rapidamente que Lit desmaiou enquanto ainda lutava. Solos fez as mãos desaparecerem e fez com que sua forma de pedra se sobrepusesse aos anéis de camuflagem para não ser descoberta. Eu poderia libertar Lit, mas e depois? Não tenho ideia de como Glemos consegue lançar tão rápido e não sou páreo para ele. Ela pensou. Chance. O tirano ficou perplexo ao perceber que o artefato havia desaparecido. Outro mistério que tenho que resolver. Não se preocupe com seus amigos. Não vou matá-los imediatamente. São todos excelentes espécimes. Eu não vou te seguir. Morrock agiu duro, mas continuou olhando para a fria, que gritava sem parar. O refinamento do corpo atingiu os ossos, quebrando-os em pedaços para espremer as menores impurezas. Sua agonia era cegante, mas nada comparado ao que aconteceria quando o processo atingisse seus órgãos. Por favor, não haja como se você tivesse escolha.
O olho prateado de Glemos brilhou, ultrapassando todas as construções que Nalrond havia erguido meticulosamente e destruindo-as de uma só vez. Dominação substituiu a assinatura energética do rezar pela do tirano, de modo que quando os fragmentos perfuraram o corpo de seu lançador original, eles não eram diferentes das lâminas reais, transformando Nalrond em queijo suíço. Lembre-se, filho, feitiços são energia e energia faz tudo o que queremos. Os fragmentos de luz forte se transformaram em feitiços de cura que curaram o rezar e drenaram sua vitalidade. Nalrond desmaiou em pé, recusando-se a deixar Fria desprotegido mesmo depois que a última força deixou seu corpo. Morok havia tentado o tempo todo usar sua própria dominação para impedir a de seu pai, mas os feitiços eram muito rápidos e sua força de vontade parecia atingir uma parede de ferro sempre que tentava assumir o controle. Ele mal tinha 20 e poucos anos, enquanto Glemos passou séculos, se não milênios, aprimorando suas habilidades. Pela primeira vez na vida, Morok se importou o suficiente com o pai para se perguntar quantos anos ele tinha. Pense, cérebro. Pensar. O que eu sei sobre papai? A palavra idiota não parava de aparecer em sua mente junto com lembranças desagradáveis de infância, mas nada que ele pudesse usar contra seu pai distante. Obrigado, cérebro. Muito útil como sempre. Os pensamentos de Morok exalavam sarcasmo. De nada a resposta repentina o fez pensar que o estresse o estava deixando louco ou que os tiranos tinham habilidades de linhagem além da dominação. Vamos. Glemos usou gavinhas de magia espiritual para levantar os membros caídos do grupo e carregá-los embora. Eu disse não. Você tem que me bater se quiser que eu o siga, velho. Morok respondeu. Você é meu filho. Eu nunca poderia colocar a mão em você. Talvez ele não seja tão idiota, afinal o jovem tirano suspirou interiormente de alívio. Continua no próximo vídeo.